Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Graça e paz. Vou aproveitar antes da mensagem para agradecer o carinho, a atenção com que nós fomos recebidos. Estamos sendo tratados como filhos do rei. Coisa boa. Meu estômago está feliz. Está contente. É muito bom. Hoje tivemos uma tarde gostosa, almoçamos juntos e pudemos ver algumas fotografias antigas. Não que a gente seja saudosista, irmãos, mas o passado é muito importante para nós. Eu não vi Jesus, mas eu creio nos testemunhos que os apóstolos deram da pessoa de Jesus. O nosso presente está muito ligado também com o nosso passado e está muito ligado também com o nosso futuro. Eu quero assim de coração agradecer a bênção de conviver com os irmãos, de ter aprendido com os irmãos, de ouvir dos irmãos e pela oportunidade que Deus assim nos dá de conhecer novas pessoas. Isso é muito bom. E eu creio assim que nesta noite Deus assim tem algo muito especial. Deus ele nos surpreende. E eu estava ouvindo ali o pastor Maurício falar sobre contribuição, que também não é muito a área que eu aprecio. Mas uma coisa que eu tenho aprendido muito na vida, se pudesse compartilhar com os irmãos, que na vida cristã tem lugar para o sobrenatural. A vida cristã, ela tem lugar para o sobrenatural. O natural é aquilo que é normal, aquilo que é comum. Mas existe o sobrenatural. Amém? Você crê no sobrenatural? Está acima daquilo que é normal, que é comum. E é interessante a gente ver o sobrenatural de Deus na vida financeira de cada um de nós. Como Deus age, como Deus atua. Agora no início de março, já começa a declaração de imposto de renda. E quando eu vou fazer a minha declaração de renda e tem uma pessoa que faz, que é uma pessoa cristã, e quando ela pergunta assim, pastor, quanto que o senhor gastou de médico? Notas de médico. Eu, graças a Deus, não tenho apresentado notas de médico. Eu acredito que é a intervenção de Deus. Eu acredito que é a ação de Deus. Então, o que eu queria estimular e encorajar você é acreditar, crer, que aquilo que nós comentamos no sábado à noite, e que eu e você possamos fazer parte, quando o Senhor Jesus Cristo disse, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Vamos fazer parte desta geração, desta igreja tão linda, tão bonita, a igreja assim que é bem-aventurada. Por quê? Porque ela não viu e ela creu. Você me entendeu? Alma e bem-aventurado significa o quê? Felizes. Felizes são aqueles que não viram, mas creram. E como é bom você sentir-se feliz, sentir-se abençoado, sentir-se tocado por Deus. E você ser feliz, puxa vida, Deus, tão grande, tão majestoso, tão poderoso, alto e sublime, Ele se interessa pela minha vida, Ele se preocupa com a minha vida, Ele se move pelas minhas orações. Guarde isso, meu irmão. Diga para você mesmo assim, olha, eu quero crer
para ver. Porque o mundo de hoje está querendo apenas ver para depois crer. E a bem-aventurança, ela é específica. Ela é específica para aquele que não vê, mas crê. E eu estou vendo Jesus aqui nesta noite. Eu sinto a presença de Jesus. Eu glorifico ao Senhor. E eu me lembro das palavras do apóstolo São Paulo, quando ele disse: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. A vida que eu agora vivo-a na fé do Filho de Deus, aleluia. E eu e você, nós somos desafiados a viver uma vida cristã baseada na fé, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria ler um trechinho da Bíblia para meditar, e vou me disciplinar no tempo, porque senão eu vou perder o ônibus também para voltar. No Evangelho de Mateus, capítulo 15, no versículo 21 até o versículo 28, tem uma história muito conhecida de todos nós. Diz assim, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 15, do versículo 21 até o versículo 28. Diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, ela clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Amém. Um trecho conhecido, e eu queria trazer esse trecho assim para os nossos dias. É um trecho que fala em que Jesus, ele teve contato com um povo, alguns dizem que é uma civilização fenícia, muito bem adiantada do que os judeus. É um texto que fala do desassossego que havia no interior de uma, diria assim, extremosa mãe. É um texto que fala de uma mulher que ela começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha filha. E a Bíblia diz que ela disse: ela está horrivelmente endemoniada, uma coisa meio delicada, horrivelmente endemoniada. Eu diria então que aquela moça, aquela filha dessa mulher, ela tinha um problema de ordem espiritual. Não adiantaria nada mandar, quem sabe, para uma terapeuta, uma psicóloga, um psiquiatra, na época.
porque o problema dela era de ordem espiritual. A Bíblia diz que ela estava horrivelmente endemoniada. E eu gosto muito das particularidades da Bíblia, porque o autor, Mateus, poderia ter dito, ela estava endemoniada. Mas a Bíblia diz aqui que ela estava horrivelmente endemoniada. E eu gosto de trazer isso para os nossos dias. Quem sabe hoje, um pai, uma mãe, possa até dizer, olha, Jesus, a minha filha está um tanto perturbada. A minha filha está um tanto depressiva. Eu percebo ultimamente que a minha filha anda um pouco angustiada. Eu noto ultimamente que a minha filha está desmotivada. Ou alguém possa dizer assim, olha, eu estou observando que a minha filha ou meu filho anda com certas amizades hoje que me preocupam. Eu tenho observado hoje que a minha filha, ela está muito apegada, diríamos assim, como eu anotei aqui, ela tem uma dependência virtual. Não sei se você já ouviu falar de alguém, de algum jovem, de algum adolescente, algum adulto, que ele tem uma dependência virtual, não consegue ficar sem este aparelhinho hoje. Sim ou não? Sim ou não? Hoje, o que tem aí já de especialistas nesta área, que trabalham sobre estas questões, porque há pessoas que não conseguem mais ficar sem isso aqui na mão, o tempo todo. Eu até um dia comentei, não é sempre que eu vou a restaurante, né? Aí eu fui num restaurante lá em Santa Felicidade, meu filho pagou, então fica mais fácil, né? Mas eu observei numa mesa, chegaram 4 pessoas. O casal, uma senhorinha mais idosa e o menino. Chegaram na mesa, o rapazinho com o aparelhinho, me empresta aqui que eu vou tipificar bem. Eu sei que hoje eu já nem peço para abrir a santa palavra de Deus, porque a turma já não abre mais a santa palavra, eu não sou contra, né? Certo? Mas o menino com aquele aparelhinho, demora, a mãe também mostrou para ele, ele olhou, e a velhinha ali quietinha. Almoçaram e não vi muita conversa, não vi muito papo, não vi muita interação. Pagaram e foram embora. Sabe, pessoal, eu gosto de trazer isso para os nossos dias. Quem sabe, às vezes, você pai, você mãe, esteja já vivenciando esta realidade dentro de casa. Ou seja, o aparelhinho está na mão. Não sou contra, eu quero contextualizar. Se essa mulher sírio-fenícia, ela recorre a Jesus e diz, Jesus, ajuda-me, socorre, porque a minha filha está com um problema espiritual. Hoje é constatado que existe já uma certa dependência virtual, uma dependência da tecnologia. Porque a gente sabe que se a gente fizer o bom uso da tecnologia, é interessante, é importante. Mas às vezes a pessoa cai para o mau uso. Mas quem sabe alguém possa aqui dizer nesta noite assim, Senhor, me ajuda, porque o meu filho e a minha filha não tem mais interesse com as coisas espirituais. Não tem mais interesse, prazer de vir à igreja. Não tem mais prazer de ler a palavra. Quando tem a reunião da mocidade, ele não está ou ela não está mais participando e assim por diante. Já não existe mais aquela paixão, aquele fogo pelas coisas espirituais. Sim ou não? Será que pode acontecer isso hoje, gente? Pode acontecer? Ou quem sabe já está acontecendo? Ou quem sabe você, como pai, como mãe, nesta noite desejaria que o seu filho, a sua filha estivesse aqui, mas por uma razão ou outra não está. Irmãos e irmãs, a Bíblia diz que aquela mulher cananeia,
ou mulher sírio-fenícia. Eu vou dar uma puladinha aqui. Se a gente olhar a história desta mulher, ela era uma mulher cananeia. Se nós olharmos lá para o livro de Gênesis, quando houve a ocupação da terra, houve uma parte de Deus, uma ordem dizendo, olha, retira os heteus, retira os girgazeus, retira os heveus, retira os cananeus. Interessante, dá a impressão, pastor Maurício, que era um povo assim que amaldiçoado. Mas a Bíblia nos mostra que essa mulher, não demora, ela aparece e ela começa a clamar a Jesus. Clamar o quê? Como a própria Bíblia nos diz. Ela diz, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem compaixão de mim. Se identifica comigo. Tem compaixão, comunhão com a minha necessidade, com a minha luta. E ela não tem vergonha, não tem receio de chegar e dizer para Jesus, a minha filha está nesta situação. Eu preciso de socorro, eu preciso de ajuda, eu preciso de apoio, eu preciso de uma intervenção da tua parte na vida da minha filha. Meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, que bom que eu e você, com isso eu não estou negando aqui a ciência, que bom quando eu e você podemos nos voltar para Deus, com todo o coração aberto, com toda a humildade, com toda a singeleza de coração, com o coração quebrantado e contrito, e podemos dizer, Jesus, intervém na minha família, intervém na vida do meu filho, intervém na vida da minha filha, intervém na minha vida de sacerdote, intervém na minha vida de sacerdotisa, intervém, Senhor, intervém. E o Senhor intervém, o Senhor age, o Senhor atua, o Senhor se manifesta, o Senhor vem em socorro. Mas interessante, irmãos, que essa mulher, diz a Bíblia, que ela fez este pedido, e eu coloquei aqui alguns itens para a gente refletir um pouquinho, e coloquei como primeiro estágio, assim, na vida dela, é que a Bíblia diz que aquela mulher, ela vai a Jesus, e diz no versículo 23, ele, porém, não lhe respondeu palavra. Guarde isso. Ele, porém, Jesus, não respondeu palavra. Ou seja, o verbo que se fez carne, Jesus, ele silenciou. Ele não deu uma palavra. Não deu uma palavra. Guarde isso, meu irmãozinho. Não deu uma palavra. E quando eu estava meditando nisso, eu fiquei pensando assim, num relacionamento familiar, onde às vezes não há mais palavra, onde há um silêncio, onde não se conversa mais, onde não há mais diálogo. Aquele silêncio, ele não fala mais, ela não fala mais. Aqui está minha esposa, eu não consigo dormir brigado. Eu, ao seu, eu não consigo. Às vezes, o pastor também briga com a esposa. Há desentendimentos. E eu não consigo. Principalmente se eu tenho que pregar. Como é que eu vou pregar se eu estou brigado com ela? Se eu estou em silêncio com ela? E eu me lembrei de um pastor que ele um dia conversando, ele disse, olha, eu tenho como princípio na minha vida não brigar, não dormir brigado com a minha esposa. E a última vez que nós nos conversamos, nós chegamos ao consenso às 2h30 da manhã, porque ele levava muito a sério aquele texto de Efésios, não deixe o sol se pôr sobre a ira. Não é verdade que quando a gente vai deixando a coisa de um dia para o outro, vai ficando mais difícil? Pior, né, irmãzinha? Como é que é o seu nome? Elisângela.
Adriano, está aí o casalzinho, mãozinha dada, tá. Verdade, né? O negócio fica, vai deixando, aquilo vai crescendo e assim por diante. Mas a Bíblia diz que Jesus não respondeu palavra, ficou quieto. E eu lembrei, viu, meu irmão, de um sermão que eu ouvi há muito tempo atrás, do reverendo Abival, baseado nesse texto bíblico, em que ele falou sobre o silêncio de Deus. Dá a impressão que em determinado momento parece que, não sei se você já passou por isso, que você ora, você pede, e parece que Deus está em silêncio. Parece que Deus não responde, Deus não age, Deus não se move. E eu queria dizer para você nesta noite, aquilo que você já sabe, que existe o tempo nosso e existe o tempo de Deus. Mas há um versículo que me empolga, que me fascina, do profeta Isaías, quando ele diz: porque desde a antiguidade jamais se ouviu falar de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Há um Deus que age, há um Deus que atua, há um Deus que toca nos corações. E meu irmão, minha irmã, mãe que aqui está nesta noite, aquela sua oração, ela tem um valor muito importante. Hoje, quando eu saía daqui desse templo, ali na porta, uma senhora, ela disse assim: pastor, eu oro muito para que Deus gere a gravidez na vida de uma pessoa. E que é lógico que eu não vou dizer, mas eu achei muito interessante a colocação daquela mulher. E até eu disse para ela, minha irmãzinha, o grande exemplo que nós temos, qual é? O exemplo de Ana, que desejava, e a Bíblia diz que um dia ela vai com seu esposo, um esposo compreensivo, bacana, e ele disse até para ela: olha, eu não sou mais do que vários filhos, eu não lembro quantos filhos ele disse, mas ele disse: eu não sou mais do que vários filhos, mas ela queria ter um filho. E ela um dia está lá orando, e a Bíblia diz, eu gosto dessas particularidades, que ela está orando, e o profeta estava olhando para ela, o Eli, e ele via que não saía mais som da oração dela, apenas os lábios se moviam. E ele achou até que ela estava embriagada. Ela disse: eu não estou embriagada, eu não sou filha de Belial, mas eu derramo a minha alma diante do Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, muitas vezes você, nós somos desafiados, nós somos chamados a derramar a nossa alma diante de Deus e dizer: Senhor, intervém, Senhor, age. Ou quem sabe nós fazermos como fez Jacó, o suplantador, o mentiroso, que naquele val de Jaboque, após 20 anos sem encontrar com o irmão, e ciente que o seu irmão tinha feito uma promessa no coração dele, que o mataria tão logo o pai falecesse, ele passa o val de Jaboque, e é um momento que ele diz uma coisa muito importante: não sairei daqui enquanto tu não me abençoares. Não é determinar para Deus, não é a ordem para Deus, mas muitas vezes nós temos que ser sinceros e honestos diante de Deus, dizendo: Senhor, eu preciso da tua bênção, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua misericórdia. Toca no coração do meu filho, toca no coração da minha filha, onde ele estiver, ele seja ou ela seja inquietada pelo teu poder. Porque a Bíblia diz: para onde me ausentarei do teu espírito, se subo aos céus, lá estás. Se eu estou aqui nesta noite, é graça de Deus, é misericórdia do Senhor, porque tinha uma mãe, dona Jacira, e eu me lembro muito bem, período que eu estava desviado, eu trabalhava num colégio agrícola, voltava sexta-feira à noite, no sábado às 6 horas da manhã eu pegava um trem para ir namorar. Minha namorada morava lá em Mafra. Não era essa jovem que está ali hoje.
E a minha mãe às vezes dizia: meu filho, mas você trabalhou a semana toda, está cansado, fica um pouco em casa. Mas eu pegava o trem às 6 horas da manhã. Chegava 12:30, 1h da tarde em Mafra. Namorava sábado, namorava domingo. Pegava o trem depois do almoço. Vinha para casa, chegava em casa às 10:30, 11 horas de domingo, quando isso não atrasava. E na segunda-feira cedo eu tomava o ônibus para ir para o meu trabalho em Araquari. E a minha mãe orando. Até que um dia eu fui tocada pela graça de Deus. Alcançada pela misericórdia do Senhor. E o Senhor mudou o rumo da minha vida, como que dizendo: você não vai ser mais técnico agrícola nenhum, você não vai ser nem engenheiro agrônomo. Você vai ser um pastor de almas para a glória, honra e louvor do Senhor. O que é que diz lá o Ministério Déboras? Mãe de joelhos, filhos em pé. Não deixe, minha irmã, de crer, meu irmão, de crer na eficácia e no poder da oração. Eu sei que muitas vezes a gente se desanima, parece que não vê a coisa acontecer. Mas eu quero te pedir, quero estimular, quero encorajar, persevere, porque se tu creres, tu verás a glória de Deus. Tu verás a glória de Deus. Faça um propósito de orar, de abençoar, em nome do Senhor Jesus. E você vai ver coisas tremendas, profundas acontecerem para a glória, honra e louvor do nosso Deus. Interessante, irmãos, um segundo estágio que eu queria colocar nessa história, é que os discípulos, assim, aproximando, rogaram para Jesus. Diz a Bíblia que: despede, pois vem em paz, clamando atrás de nós. Interessante o negócio de clamar atrás da gente, né? Despede essa mulher. Está nos importunando. Despede, Senhor. Manda. Despede. Interessante, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai vendo assim, que certa vez eles disseram para Jesus: despede essa multidão. O André já fez logo uma matemática. É muita gente. Despede a multidão, para que eles vão ali para os arredores e comprem comida. Mas Jesus disse assim: dai-lhe voz de comer. É muito fácil às vezes despedir a pessoa de mão vazia. Mas muitas vezes, como eu disse para uma mocinha que estava aqui pertinho ontem à noite, é nesta hora que a gente pode dizer: olha, eu não tenho tudo, tenho pouco, mas o pouco que eu tenho eu reparto contigo em nome de Jesus. Porque a palavra diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Perceberam a troca de valores? Sim ou não? Mais bem-aventurado é dar do que receber. E à medida que você se doa, à medida que você dá, à medida que você semeia, à medida em que você não come a semente que precisa ser plantada, você vai vendo as coisas acontecer. Porque Deus age. Deus se manifesta, Deus revela o seu querer e a sua vontade santa. Despede ela. Interessante. E eu vou pulando um pouquinho, porque é um outro estágio aqui. Jesus não despediu como eles recomendaram. E Jesus diz assim: olha, eu não fui senão enviado as ovelhas perdidas da casa de Israel. Foi uma aparente recusa do Senhor Jesus. E ele diz assim: olha, eu não fui, viu, mulher, senão enviada as ovelhas perdidas da casa de Israel. O meu foco, a minha missão específica é trazer de volta quem? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Alguém disse que se Jesus tivesse dito ainda antes, como ele disse, algo,
Foi mais cruel do que o silêncio quando ele não disse uma palavra. Mas a Bíblia diz que, diante daquilo que ele falou, aquela mulher veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ela perseverou, ela não desistiu, ela disse: Senhor, socorre-me. Quem sabe nesta noite, eu, você, nós, às vezes precisamos abrir o coração e dizer: Senhor, eu preciso do teu socorro, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu favor, eu preciso do teu auxílio, eu preciso, Jesus, do teu ombro amigo, eu preciso, Senhor, ouvir uma palavra rema no meu ouvido, dizendo: filho, filha, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Nós precisamos crer nesta verdade, de que Jesus não nos largou, mas Ele tem o melhor para nós. Ele tem, diríamos assim, o cordeiro cevado. Ele tem as melhores coisas para a minha vida e para a sua vida. Aquela mulher, ela se reconhece também como uma das perdidas. E a peleja se torna muito fascinante entre ela e Jesus. Esse diálogo. E alguém disse que foi um dos diálogos mais importantes da Bíblia. Ou seja, o diálogo daquela mulher com o Senhor Jesus. E aí então, vamos para o quarto item, quando Jesus disse assim: olha, mulher, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Interessante essa expressão. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Alguém disse que Jesus serve-se de uma imagem usada pelos judeus, que se consideravam privilegiados nos banquetes como filhos, e com desdém para os outros, os forasteiros, os pagãos e os gentios. Era a forma como eles tratavam. Interessante, mas aquela mulher, ela disse: olha, Senhor, mas os cachorros se alimentam com aquilo que cai debaixo da mesa. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Quem tem animal doméstico em casa? Pode levantar a mão. Irmãzinha tem? Gatinho? Gatos. Quantos? 3 gatos. Whiskas? Ó, a irmãzinha está sabendo, viu? Whiskas é um alimento, né? Tem gente que dá. Quem tem cachorrinho aí? Ó, aqui também está. Isso está chegando em tudo quanto é casa. Está dando até problema assim, em muitos prédios, apartamentos. A irmãzinha que cantou também tem. Como é que é o nome dele ou dela? 2 cachorrinhas? Ó, Nina e Lola. Só dá cheirinho nele? Nela? Só dá cheirinho? Dá um banhozinho? Pegou as 2 na rua? Não tem pedigree, nada? Tá, ok. Gente, parece que hoje é animal doméstico. Não se escandalize, não sei se o pastor Maurício já passou por isso. Eu já cheguei numa casa que a meninazinha estava com o cachorro doente e pediu para eu orar pelo cachorro. Sim, irmão. Chegar num cachorrinho assim, da meninazinha, e orar por ele. Eu orei. Orei mesmo. Pastor, você ora por cachorro? Ora por gato, eu não sou muito chegado a gato, mas cachorro. Sabe, irmãos, hoje o tratamento é outro. Eu vim do interior, casa simples, que a gente soltava um ossinho debaixo da mesa e a cachorrada fazia aquela festa, brigava. Aquela mulher desceu um patamar que ela disse assim: mas Senhor,
os cachorros também se alimentam com as migalhas que caem da mesa. Os cachorrinhos não querem um pedaço grande, mas apenas a sobra. A sobra. Essa sobra já é suficiente para mim. Aquilo que cai debaixo da mesa. E aí então a Bíblia diz que Jesus diz: ó mulher, grande é o quê? Ó mulher, grande é o quê? Eu quero que as mulheres digam isso nesta noite. Ó mulher, grande é? O que vocês acham, maridos e homens e moçada? Essa mulherada toda foi mulherada de fé aqui na igreja. O que vocês acham? Irmãozinho do louvor, o que você acha? Se essa mulherada toda for mulherada de fé, não teve coisa mais linda. Gente, ó mulher, grande é a tua fé. Sabe, gente, não é verdade que às vezes sai de dentro de nós algumas coisas? Sim ou não? Saem coisas assim, que você fica deslumbrado. Meu Deus, que beleza. Meu Deus, que cenário. Meu Deus, que cântico lindo. Sabe, aquelas coisas que a gente vê e fascina a gente. Oh, my God. Que coisa linda, coisa preciosa. E eu fico pensando, irmãos, quando Jesus, Ele põe para fora uma expressão: ó mulher, grande é a tua fé. E a minha oração, o meu clamor, não estou dizendo que as irmãs aqui não tenham fé, mas a minha oração é no sentido de que realmente esta igreja seja uma igreja muito abençoada, no sentido de que as mulheres, elas tenham fé, elas creiam em Deus, elas creiam que realmente quando uma mulher se ajoelha e clama pela salvação da sua família, o céu é como sacudido, o Senhor ouve a oração das suas filhas, como ouve também a oração dos seus filhos. Eu gosto muito de uma expressão do texto de Neemias, de Esdras, quando ele volta da Babilônia para Jerusalém, e diz a Bíblia que ele faz como que uma inspeção no meio do povo, ele percebe que não há levitas, e ele toma algumas providências, e quando eles chegam perto do rio Ahava, a Bíblia diz, ele diz ali: nós jejuamos, nós oramos, e nós pedimos uma jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso. E a Bíblia diz assim: e Deus moveu-se pelas nossas orações. Irmãos, ore minha irmã, ore meu irmão, peça uma jornada feliz, não só para você, não só para os seus bens, mas inclua os seus filhos em nome do Senhor Jesus. Eu sei que às vezes a gente se perde, eu me perdi também, mas quando nós trazemos os nossos filhos pequenos para serem batizados, nós fazemos uma promessa. Qual é a promessa? Orar pelos filhos e com os nossos filhos. Eu vou pegar o irmãozinho aqui. Filhinho já, até que nem a corzinha, ele chega um pouco perto. Mas uma coisa, meu irmãozinho, é eu orar por você. Outra coisa é eu orar com você. Uma coisa, pai, uma coisa, mãe, é você orar pelo seu filho. Outra coisa é você orar com o seu filho. Colocar a mão no ombro dele e dizer: meu filho, eu sou como pai, não sou perfeito, não sou aquilo que você gostaria que eu fosse, mas como sacerdote eu quero orar por você, meu filho.
Eu amo você, meu filho. Você é importante para mim, meu filho. Eu sei, meu filho, que Deus tem propósito para a sua vida. Eu sei, meu filho, que Deus colocou você na nossa família com um propósito santo. Eu sei, meu filho, que Deus pode todas as coisas. E eu quero orar por você em nome de Jesus e na autoridade do Espírito Santo. Amém. E você vai ver a diferença quando se ora pelo filho, e outra coisa é quando se ora com o filho. Amém, irmão? Fogo isso, né? Imagina um filhão assim. Ô, glória. Meu filho mais velho hoje está com 34, né? 34 anos. Casado, pai de filho, presbítero. Eu sei que eu não fui aquilo que eu deveria ser, mas é muito bom quando a gente coloca em prática esta verdade. Vou terminar. Interessante. Concluiu o diálogo. Jesus, ele, depois de colocá-la naquela prova de fogo, naquele teste tremendo, depois de ter dito que não tinha sido enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, depois de ele ter dito para ela, olha, não é bom passar a mão na comida e dar aos cachorrinhos. Depois que ele teve que ouvir também, olha, mas os cachorrinhos se alimentam com as migalhas que caem debaixo da mesa. E ela fez uma réplica para ele. Então lhe disse Jesus, que coisa tremenda: ó mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Grande é a tua fé, meu irmão. A fé, ela nos impulsiona. A fé, ela gera em nós uma expectativa de que algo vai acontecer. Amém? A fé, eu vou dizer para você, a fé gera essa expectativa, você sabe? Quando Deus vai agir, Deus vai trazer de volta, Deus vai abrir uma porta, a porta que Ele vai abrir, ninguém vai fechar. Deus vai tocar naquele coração, Deus vai colocar alguém para falar do seu amor, Deus vai agir, Deus vai trazer de volta, Deus vai inquietar o coração dele, o coração dela, Deus vai tirar as escamas, Deus vai quebrar as cadeias, Deus vai quebrar as amarras, Deus vai trazer de volta o meu filho para a glória, honra e louvor dele mesmo. Isso cria essa expectativa. Não sei, você está conseguindo me entender? Que é duro você às vezes conviver com alguém que não tem mais expectativa de vida, não tem expectativa de fé. Mas a Bíblia diz que bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Eu tenho a esperança de que Deus vai fazer o amanhã melhor do que o hoje. Eu tenho a esperança de que Deus vai trazer pessoas em nome do Senhor Jesus. Eu tenho a esperança, e essa esperança que eu estou orando lá onde estou como pastor de uma igreja que passou por uma divisão, orando pelo bairro do Água Verde, para que Deus traga vidas, famílias que moram ali naquele bairro, e graças a Deus as portas estão se abrindo e as pessoas estão vindo em nome do Senhor Jesus. A fé, irmãos, ela cria essa expectativa. Vai acontecer, Deus vai gerar, Deus vai fazer, Deus vai trazer de volta, Deus vai tocar, Deus vai fazer nova todas as coisas, Deus vai colocar um cântico novo nos lábios, para a glória, honra e louvor do seu nome. E terminou dizendo assim: faça-se contigo como tu queres. O que é que ela queria? Ela queria, pastor Maurício, que a filha dela fosse liberta.
E a Bíblia diz que desde aquele momento, a sua filha ficou o quê? Ficou o quê? Sã. Ficou sã, viu, minha irmãzinha? Ficou sã. Sã. Hoje não se valoriza tanto um corpo são, um corpo sadio. O negão tem um corpo sarado. Negona tem um corpo, não tem? Hoje o negócio um corpão sarado, corpito sarado. E sabe que Deus sara, meu irmão? Deus sara. Deus sara. Deus sara. Deus sara. Deus sara para a glória, honra e louvor dele mesmo.